Saudação família, bem-vindos no Agora, no Eterno Agora. Eu acho que eu quero trazer uma recapitulação, não é? Dos vídeos que eu tentava fazer, não é? Que é para poder avançar para os próximos capítulos, não é? Que envolve a alma, o espírito, as mônadas, não é? E algum dos planetas que eu tenho acesso e que consigo aceder, né? E algumas energias. Nesse momento não era para fazer esse vídeo, mas eu senti de gravar, não é? E nesse momento a minha câmara propositalmente está virada para a Lua. Ainda não estamos em lua cheia, mas estamos a meio, né? Ela começou 3 dias antes, nós sentimos a energia, e 3 dias depois também da lua cheia sentimos a energia. E a lua cheia vai estar, a sua potência máxima vai ser daqui a 2 dias, mas há pelo menos há 3 dias, coisa assim, o efeito da lua. E não sei se é possível ver, não é possível, não é? Também porque temos muita luz, né? Infelizmente vivemos num cotidiano, seja no meio da floresta e onde for. Infelizmente existe muita iluminação e não é possível ver, não é? Porque eu, nesse momento a minha câmara está, para além de estar virada para a Lua, mesmo muito próximo à Lua está a estrela de Sírios, que é o que eu gosto de chamar a estrela-mãe, a estrela-mãe pai, que é uma estrela que eu conheço bastante bem e que estou bastante conectado. Não sou eu, né? E também é a estrela que está bastante conectada a este planeta. E não só esta, mas principalmente esta, né? Que é o que eu posso chamar de a estrela, né? O princípio da criação, né? Sirius faz parte desse princípio e pronto. Não vou tentar adiantar sobre Sirius, né? Mas o propósito é mesmo terem o vislumbre, mas infelizmente a câmara, já tentei aqui apanhar vários ângulos e derivado a muita iluminação ao redor é difícil apanhar. E como podem sentir, também estamos aqui em frente ao mar, que é algo fantástico, né? E o que eu sei, né, sobre a Lua também tem esse efeito, né, por ser uma estrela, por ser também uma estrela mãe, e o Sol é a estrela pai, né, digamos assim. Digamos assim, não, essa é a verdade, como eu gosto de dizer, essa é a minha verdade, é o conhecimento todo aqui, por isso é a minha verdade. Crê quem quer, quem não quer, esteja à vontade para vislumbrar outros caminhos. E, como eu disse, né, a Lua mexe não só com a nossa psique, mas mexe com o planeta em si, é o que está ligado, né? A Lua, como eu disse, né, é a estrela-mãe, é o planeta-mãe, e o Sol é o planeta-pai, né? Tanto que a Lua é o feminino, né? A Lua faz parte do feminino, está ligada não só ao nascimento, está ligada não só ao período da mulher, né? Mas principalmente está ligada ao sexto sentido, né? Eu até gosto de dizer ao nono sentido do feminino, né? A Lua está bastante ligada com o feminino. E apesar de eu ser homem, também estou bastante ligado com a Lua, desde a minha infância, com os simples efeitos da Lua. E também estou bastante ligado ao Sol, né? Tem essas duas energias, Yin e Yang, né? Que a Lua é o Yin e o Sol é o Yang. Tem essas duas potências bem ativas dentro de mim. Por isso, desde a minha infância eu sinto bastante, né? E como eu já relatei, desde a minha infância que eu tenho dificuldades em dormir, tanto que eu faço alguns dos meus vídeos vão ser durante a madrugada, por isso não se impressionem com isso, porque
faz parte do meu ciclo, faz parte do meu caminho, né? E é bastante. No princípio foi difícil aceitar isso, hoje em dia aceito bem essas duas potências dentro de mim e de Yang, também porque no princípio eu desconhecia e também porque eu tinha um padrão de crença educacional e familiar que não me permitia explorar essas duas potências e também eu desconhecia, né, derivado ao cotidiano e a família onde eu estava inserido, né? Não sei, e deixo já aqui um recado, né? Não se impressionem com os meus vídeos, né? Porque é algo que eu percebi e eu identifiquei. Os meus vídeos é para ser assistido de mente aberta, acho que eu já tinha declarado isso, né? E ao mesmo tempo é para ser visto como se fôssemos uma criança, né? Porque a criança é isso, ela não tem energia da criança, porque a criança não tem medo de nada, né? Ela não tem não questiona o que é bem ou o que é o mal, ela simplesmente vai, não tem medo, e estar e explorar dessa forma, né? Algumas das coisas que eu vou falar são metáforas, né? Mas não quer dizer que as metáforas, muitas pessoas, normalmente as pessoas confundem as metáforas. Metáforas não quer dizer que não seja real ou que não tenha acontecido, simplesmente é uma forma do universo comunicar-se com a psique humana e é uma forma que eu aprendi de me comunicar comigo mesmo. Eu sei que é difícil de compreender e ao mesmo tempo é uma forma que eu encontrei de comunicar-me através desses vídeos, né? Claro que não vou estar constantemente a falar sobre metáforas, né? Mas é essencial para que percebam a energia, né? A energia, a potência, o que está a ser aqui transmitido através de mim e através do meu Deus interior, né? Pronto. E também deixar aqui um aspecto, né, que é muito essencial, né? Vermos, tipo, não sei, certamente que já ouviram falar, né, que é o efeito placebo. É isso que eu tive que fazer, né? E acredito que também toda a humanidade, acredito não, eu sei que todos nós, né, toda a humanidade vai ter que passar por isso, né? Que é o efeito placebo, que é o descascar da cebola, né? Porque a consciência tem várias camadas e é essencial e a consciência, tal como eu aprendi com o mestre magnético, né? A consciência é como se fosse uma cebola, literalmente, né? Tens que descascando, tem camadas e camadas, né? E no interior, quando chegas ao interior é que está lá tudo, né? Está lá todas as respostas do conhecimento, né? De todo o conhecimento, não digo todo, mas pronto, mas conhecimento da alma, conhecimento do espírito, o conhecimento da mônada, o conhecimento do Deus interior, o conhecimento da inata, o conhecimento do DNA, o conhecimento das células, das moléculas, né? É se descascando, foi o que eu fiz e todos nós faremos, né? E pronto, passando à frente, queria falar aqui também das redes, né? Das 3 redes que nós temos. Atualmente no planeta está a ser bastante sentido e vai ser cada vez mais sentido. Eu vejo que atualmente no planeta está-se a viver uma consciência, né? Através do coletivo, de medo, em certo aspecto, né? E de desespero para o que está a acontecer exatamente no planeta, não falando em guerra, mas tipo, em devastações naturais, né? Como terremotos, furacões, pronto.
Eu já passei por alguns, por isso tenho bem a memória, já desde a Lemúria, eu tenho bem a memória do que é terremotos, vulcões, e não só. Agora está-me a falar o termo, mas prontos, ser engolido pelo mar, digamos assim. Por isso faz parte de ciclos da própria natureza, até como que eu já expus. O planeta tem consciência, né? A própria Gaia tem consciência, eu conheço bem a consciência de Gaia, eu conheço bem Gaia, e, e, e ela, tal como nós seres humanos, temos ciclos, né? Principalmente como a mulher, né? Porque o planeta é feminino, a própria Gaia é feminina. Nesse momento a própria Gaia está a passar por um processo de parto, digamos assim, né? E esse processo de parto faz com que existam, né? Existam modificações na placa tectónica, e existam modificações na rede cristalina, existam modificações na rede magnética e existam modificações na rede planetária, porque o planeta tem 3 redes, né? Tal como essas 3 coisas eu expus. E essas modificações essenciais, né? O que é que o ser humano deve fazer, digamos assim, né? Que é o plano de socorro, o plano de emergência. O que o ser humano, o único caminho que o ser humano tem para chegar, para poder não ser afetado por essas devastações, não é através da sua intuição. Mas isso é algo que o ser humano terá que trabalhar interiormente, não é? Terá de trabalhar, tal como eu disse, né? Terá que trabalhar o efeito placebo, né? O descascar de cebola, para ter a sua porque a intuição está ativa, eu ia dizer ativa, mas não é isso, a intuição está constantemente ativa. O ser humano tem que trabalhar em si, ganhar consciência do que tem a intuição em si, a intuição vai dando os avisos, vai dando as mensagens, né? Porque no sítio tal onde tu resides, daqui a um X tempo vai haver um tipo de devastação, vai haver um terremoto ou vai haver um furacão, né? E é necessário tu te retirares e preparares, né? Planos de socorros para a tua família. E não digamos para a família, né? Isso vai ter que ser de cada ser humano, né? E estamos a caminhar para isso, né? Cada ser humano coletivo ter a intuição, que a intuição dá a mensagem que tens que te retirar, simplesmente, porque não temos nada a fazer quanto a isso, né? Faz parte do próprio planeta, né? Como eu já relatei, o planeta é feminino, né? O planeta tem consciência, e esses chamados desastres naturais faz parte do próprio planeta, faz parte dos ciclos do planeta, de X em X tempo. O planeta terá que fazer essa limpeza, né? Terá que ter um nascimento, e nesse nascimento sai tudo, sai o sangue, sai as águas, né? Antes do parto, só ver antes como é que é o ciclo da mulher, as questões e tudo o que se passa, os hormônios, tudo modifica. Podemos dizer que é exatamente assim com o próprio planeta, né? E e pronto, nós humanos não temos nada a fazer quanto a isso. A única coisa que temos a fazer é ganhar consciência, né? Ouvir a intuição, porque há seres humanos que até hoje em dia, que eu já me deparei, mesmo no meio espiritual, estudiosos, que dizem que a intuição é uma balela. Esse é o maior erro que podemos, né, cometer, ou declarar que a intuição é uma balela. A intuição é o nosso socorro. Todo ser vivente tem intuição. Claro que os animais de forma diferente de nós seres humanos, por isso
os animais não têm só a parte selvagem, eles também têm intuição, sabem onde estar, onde ir, tipo, se retirar, né? Mesmo onde há desastres naturais, incêndios, tudo, há animais que morrem, tudo bem. Mas isso porque eles não tinham para onde ir, estavam acomodados, porque isso também acontece no mundo animal, né? Estavam acomodados naquele espaço e foram engolidos pela devastação, pelo fogo, whatever. Tem essas questões, é isso que eu queria expor, né? E a própria rede planetária tem essa inteligência, e o que eu percebi, né, dentro dos meus estudos, e também a nível intuitivo, é que temos a rede planetária, é a inteligência, temos a rede magnética, é o serviço, né? É o serviço. E a rede cristalina é a consciência. O que é que isso é? A rede cristalina é a consciência desde a existência, né? desde a existência desse planeta, do cosmos. Tem essas informações desde o primeiro ser humano que começou a habitar este planeta. Isso está guardado na rede cristalina, e cada ser humano tem a capacidade de aceder a isso, né? E temos a rede magnética, que essa também é a rede do planeta, é a rede de serviço, é a rede que está dentro de nós, de cada ser humano. É o que eu estou mais conectado hoje em dia, né? Não digamos mais, estou com todas, né? Não só com essas três, mas é que eu mais me sinto, né? Que eu conheço. Claro que eu conheço todos, né? mas estou mais em constante comunicação com o mestre da rede magnética, que é o serviço, né? Que é o serviço à humanidade, é o mesmo que eu faço, né? É o serviço à humanidade, é o serviço à consciência, é o serviço à criação, né? Tanto que o magnetismo está ligado, está em tudo, né? Está em tudo que existe. Sem o magnetismo não existiria vida, né? E temos a rede planetária, que é do próprio planeta em si. Não sei se me fiz entender, mas essas três redes que eu expus estão dentro do planeta. Tipo, eu gosto de chamar que é as redes de proteção do planeta e as redes de proteção do próprio ser humano e da consciência. E pronto, tal como eu já dessas três, né? A rede planetária, que é a inteligência, que é essa inteligência inata, que está em constante, né? Está em constante disposição para o ser humano aceder. É necessário que o ser humano aceda. Essas três redes que eu expus, a rede planetária, a rede magnética e a rede cristalina, elas estão à espera, estão em constante abertura para que cada ser humano aceda a essas redes, que é para obter a informação, né, da inteligência, que é para obter a informação do serviço, como servir à humanidade, como servir a si mesmo, e a rede, pronto, e é para manter a consciência, a constante consciência. Para finalizar, só repetindo outra vez, rede cristalina, que é a consciência, rede magnética, que é o serviço, e rede planetária, que é a inteligência. Elas estão em constante... estão aqui, né? Estão em constante, são redes, essas três redes estão ao redor do planeta, como eu já expus, é como se fossem redes de proteção, estão ao redor do planeta e estão sempre disponíveis para que cada ser humano aceda, tal como eu, né? Através dos meus estudos, eu acedi a essas redes, porque elas estavam disponíveis e pronto. E de outras redes não vou falar, porque o meu interesse é falar o meu interesse e também o interesse da própria fonte, né? Porque aqui o meu serviço não é... O meu serviço, como agora, não é para me autossatisfazer, mas sim para expor, né? Para expor o meu conhecimento, para expor aquilo que eu sei e para expor o Deus interior, que é esse também o pedido do próprio Deus interior, que eu exponho, as informações que eu tenho.
E, e é isso, acho que me fiz entender. Pronto, só para expor, queria expor, né, isso que é para o ser humano não ter medo nem se assustar, mas sim ganhar consciência e através de si né, consultar, ou digamos assim, né, consultar, ou simplesmente através da oração entrar para dentro de si, através da oração e através da meditação, entrar para dentro de si não é? E buscar informação. O que é que isso está a acontecer e vai ter a informação, tal como tive a informação, não é? Todas essas devastações que está a acontecer, que ainda vai aumentar, né? Isso faz parte, isso vai acontecer em todo o planeta, em todos os países do planeta, né? Várias devastações, faz parte, como eu já expus, porque é que faz parte do próprio planeta e tem da própria consciência do planeta, né? Que esses ciclos né, fazem parte, o importante é o ser humano não temer, mas ter consciência e trabalhar em conjunto com o planeta para que, prontos, para que não haja, né, para que não seja, digamos assim, mais uma vez, engolido né, pelas devastações. É por isso que quem tem consciência, né, quem está ao serviço do Pai, da fonte, né, está em constante, está constantemente a ouvir a sua intuição, não é? E não é levado por essas devastações naturais do próprio planeta. Claro que eu tenho consciência né, que a humanidade vai reduzir drasticamente, faz parte do ciclo, né? Porque estamos a entrar num ciclo que é necessário termos uma humanidade com consciência e autoconsciência coletivamente, né? E simplesmente tudo está a acontecer, tudo que está para vir é uma limpeza do próprio planeta, né? E a morte não é o fim, por isso que morreu o corpo. E é o ser humano ganhar consciência, né? E não temer. Levar a vida como uma criança, sem medo, com amor e com consciência. Através da consciência vai obter todas as respostas e através da consciência vai levar né, a vida e a própria morte carnal como uma aventura, como uma viagem. E no próximo vídeo eu quero trazer um romance, né? Eu gosto de chamá-lo assim, né? Para mim é um romance poema, né? E filosofia e também tem parte de metáfora, né? Egípcia, escrita por um irmão minha, canalizado, feito por dois irmãos meus, né? Um físico e um não físico, e pronto, eu vou trazer e futuramente será passado em livros e pronto. Por isso, nós não temos pressas, é tudo passo por passo. E é isso que eu queria deixar aqui no agora. E pronto. E é isso, família. Gratidão e até já.